Shalom a todos os irmãos e a todas as irmãs que estão assistindo esse vídeo. Graças e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estou aqui para poder juntos partilharmos a palavra de Deus. Antes de avançarmos na palavra do Senhor, permita que eu ore por ti para que o Senhor possa te curar. Então, pega no lugar onde está sentindo a dor. Em poucas palavras, vou orar para ti e Deus vai te curar. O essencial é você crer. Não eu querer que Deus vai te curar. Mas se tu quereres primeiro, saiba que Deus vai te curar. Lembra da mulher que jazia de sangue? Porque ela creu e tocou Jesus. Não foi Jesus que lhe tocou, mas foi ela que tocou a Jesus. Porque ela creu que Jesus poderia lhe curar. Então, creia que Jesus vai te curar através desta oração. Senhor Deus Pai, Todo-Poderoso que está no céu, lhe dou graças ao Senhor pela vida desta irmã, deste irmão. Senhor, sei que muitos padecem de muitas enfermidades crônicas, diarreia, sida, cólera, cancro, câncer. Pai, aonde essa pessoa estiver a assistir este vídeo, eu quero que o Senhor ponha a tua mão e lhe cure. O lugar onde está doendo, Senhor, Pai, remova essa enfermidade. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Poder no sangue de Cristo para anular toda obra satânica, para anular toda doença. Em nome do Senhor Jesus, eu decreto e declaro pelo poder que há no sangue de Cristo, que essa irmã está livre dessas correntes satânicas diabólicas. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Al Shaddai. Amém. Querido irmão, hoje a nossa palavra está em Lucas capítulo 6, versículos 13. Temos como tema, receba o teu chamado. Repito, a nossa palavra está no Evangelho de São Lucas, capítulo 6, nos seus versículos 13. E o nosso tema é receba o seu chamado. Antes de avançarmos, vamos começar no versículo 12, para termos um pouco de entendimento. Não vamos falar de todo o capítulo, mas vamos falar a partir do versículo 12. E vamos nos afixar no nosso versículo básico, que é 13. Antes de o Senhor Jesus Cristo tomar qualquer decisão sobre os seus ministros ou os seus apóstolos, ele entrou em oração. A palavra de Deus lá em Lucas 6:12 diz que Jesus passou a noite toda orando ao Pai para que lhe desse entendimento e sabedoria antes dele fazer qualquer escolha. Mas a questão que se coloca é: antes de você fazer qualquer atividade, ter orado a Deus? Tu tens entrado à noite orando a Deus, pedindo que Deus te ajude. Muitos dos crentes têm falhado nessa parte. Muitos dos homens de Deus também têm falhado nessa parte. Algumas pessoas, alguns servos de Deus tomam a decisão sem consultar a Deus. E isso que não pode ser saudável numa vida cristã. Nota-se que Jesus, em todas as noites, passava em oração a Deus. Querida irmã, querido irmão, precisamos de passar a noite orando a Deus, pedindo que Deus interceda sobre nós, pedindo que Deus possa nos proteger. Não fazes conta o poder que há na oração da meia-noite. Se fizessem conta que há um poder na oração da meia-noite, então tu acordarias à meia-noite e orarias a Deus para que Deus pudesse te capacitar. Descendo para o versículo 13, que é o nosso versículo básico. Quando Jesus desce da montanha, ele vai ter com Pedro. E o Pedro era um pescador. Característica do servo de Deus. Vamos começar com isso.
Quando Jesus desce da montanha e vai ter com o Pedro tinha as suas características, não mostrava que ele poderia um dia ser um apóstolo, até curar as pessoas e libertar dos cativos do diabo Satanás. Ele não tinha essas capacidades. Pedro nos mostra umas características bem diferentes, longe de pensar que ele poderia ser servo de Deus. Ele era pescador e, acima de ser pescador, ele era um analfabeto. E veja que quando Jesus lhe chama, o que ele se tornou? Ele se tornou um apóstolo que pregava para os judeus, homens da lei, que conheciam a lei judaica, que cresceram e viveram no judaísmo. Eles sabiam a doutrina do Senhor, a partir dos livros pentateucos até Apocalipse. Eles sabiam. Mas Pedro, um analfabeto, virou ministro de Deus. Ministrava com ousadia a palavra de Deus. Por quê? Porque ele tinha um chamado. Jesus lhe chamou. O que Pedro fez? Pedro não pensou duas vezes. Ele tomou a posição e assumiu a pasta. E o que tu fazes quando Deus te chama para lhe servir na casa? Será que tu assumes a posição que Deus te chama? Deus te chama para você ser uma levita, adorar na casa dele, adorar nos cultos do Senhor. O que tu fazes? Apenas se posiciona para o mundo. Diz, quando adoro as adorações da igreja, não entendo, mas quando adoro aquelas de Luan Santana, quando eu adoro aqueles de outros cantores que não cantam músicas gospel, de Michael Jackson, de Mr. Bao, entre outros, eu entendo melhor. Irmã, está se enganar. É um diabo este que está a te desviar, porque o inimigo percebeu que em ti há um fogo, há uma luz. O diabo percebeu que você tem um ministério de adoração, porque se tu aprofundar muito esse teu ministério de adoração, perceberás que no meio deste ministério, no meio da adoração, então muitas pessoas serão libertas. O que acontece quando nós adoramos? Lembra-se que Paulo e Sila foram libertos através da adoração. Então, quando nós adoramos, cadeias, muralhas são quebradas. Obstáculo, Jericó é destruído. Jericó foi destruído porque o povo de Israel adorou a Deus durante 7 dias. Em cada dia fazia uma marcação, ou seja, uma volta. E no 7º dia giraram 7 vezes. Lembre-se que você é uma levita. Você tem uma graça. Você tem um dom especial. Um dom diferente de outros dons que existem no mundo. O teu dom é maior, porque Deus te concede. E hoje Deus está a te confirmar mais uma vez, pela palavra que está em Lucas. Aceita esta profecia. Você é uma levita. Você é um ministro de Deus. Você é um profeta. Você, sabe, se tu vives sonhando coisas e dia seguinte acontecem na realidade, saiba que o ministério profético está a começar em ti. Eu declaro em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu declaro que está a começar um novo ministério profético. O que tu tens que fazer é entrar orações e clamar a Deus. Pedir que o Senhor Deus Todo-Poderoso para que lhe dê um espírito de discernimento. Quando é guiado pelo espírito de discernimento, nada pode te desviar perante a palavra de Deus. Mas as pessoas se guiam carnalmente, não pelo Espírito de Deus, não pelo Espírito de discernimento. Tomam decisões sem saber por que tomaram essas decisões. Mas hoje, Deus vê para te lembrar que você é uma levita. Deus vem te lembrar que você é um pastor. Deus vem te lembrar que você é um ministro de Deus. Lembre-se que a seara é pequena. A seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. E hoje, Deus está lhe tocando, Deus está lhe firmando para tu receber o teu chamado.
E como você pode receber este chamado? Você pode se questionar, Senhor, eu não estou a ver que eu posso ser um pastor. Não, ninguém nasce sendo pastor. Ninguém nasce sendo profeta. Ninguém nasce sendo apóstolo. Mas a graça de Deus. Mas quem ordena tudo é Deus. Eu vou lhe fazer uma pergunta. O que tu gostas de fazer mais na tua vida? Coisas que edificam a Deus. Qual é a tua área que você se inclina bastante no ministério do Senhor? Deixa o seu comentário. Comente. Faça a sua subscrição. Partilhe este vídeo. Partilhe para mais e mais irmãos. E deixe o seu comentário. E eu deixo aqui uma pergunta. O que tu gosta de fazer mais? Coisas que edificam a Deus. Quando estás conectado a Deus, o que tu sentes no teu coração? O que lhe aparece no seu coração? Não sei se faço entender a pergunta. Em que área na obra de Deus você se inclina mais? Então comenta, deixa o seu comentário, deixa a resposta e eu lhe darei o entendimento. Mas uma coisa eu lhe digo, tu hoje foste chamado para receber a tua profissão, o teu chamado. Não deixa que o diabo carregue o teu chamado. Permita que o teu chamado viva em ti. Se algumas mulheres veem até a ti e começam a dizer você é bonito, você é especial, você é isto, irmão, repreendas elas e fuja. Porque essas são enviadas do diabo Satanás para poder apagar o fogo que está em ti. Não digo que você não é bonito, você é bonito em Cristo Jesus. Mas essas que aparecem agora, estão a ver uma luz. E a luz, esse é o ministério que está em ti. Esse é o ministério. Se precisar de uma mulher, ore a Deus. Deus vai te dar uma mulher. Faça um desenho de uma mulher que tu queres. Você que é mulher, se vê homens atrás de ti e te apreciam e diz você isto mais aquilo, rejeita esses homens. Fuja deles. Porque o inimigo enviou os seus comparsas para tirar a graça que está em ti, tirar o seu ministério. Você não é arca de Noé, onde qualquer animal entra, ou seja, qualquer pessoa entra em ti. Não. Você é o templo do Espírito Santo, onde o Espírito de Deus pousa sobre ti. Você foi chamado para adorar no altar do Senhor, levantar o povo do Senhor. A palavra de Deus, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz, vós sois o povo escolhido de Deus, para o sacerdócio real. O nosso último sacrifício que nos resta é a adoração a Deus. Então tu foste chamado para adorar, minha irmã. E que eu vejo você adorando. E que quando tu adoras, maravilhas acontecem. São pessoas enfermos são libertos através da tua adoração, porque a tua voz move os seus e os seus se abrem. O Estevão, quando era apedrejado, ele adorava a Deus e os seus se abriram. Você é uma levita. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa tocar a tua vida, que Deus possa te ungir. Deixa o teu like, subscreva-se, partilhe para que este canal cresça. Eu prometo trazer mais desenvolvimento desta palavra e trazer mais outros servos de Deus, talvez espiritualmente já bem crescidos.
Que a graça de Deus seja contigo e mandar um forte abraço também aos irmãos do Brasil, de Angola e também de Moçambique, que nós devemos estar unânimes, unidos. Em Atos capítulo 1, no versículo 4, Jesus disse-lhes: permaneceis em Jerusalém, até que a promessa do Senhor se cumpra. Qual era essa promessa? A descida do Espírito Santo. Permaneça na palavra de Deus. Vamos estar unidos, unânimes, a cada dia, fazendo orações de súplica. E o Espírito de Deus descerá sobre nós. Assim seja feito a vontade de Deus na tua vida e na minha vida. Até logo.